Há uma narrativa no Antigo Testamento que, sendo totalmente sincero com você, considero a mais impactante de toda a Bíblia. Talvez seja inadequada para uma audiência mais jovem. Antes de prosseguirmos com este vídeo, é essencial destacar que o conteúdo não é apropriado para todas as idades e pode despertar lembranças traumáticas. A história está registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora muitos conheçam o capítulo 19, poucos se aprofundam na totalidade da narrativa. Contudo, acredito que há lições fundamentais que podemos aprender, mesmo com uma história tão perturbadora. Primeiro, compartilharei os acontecimentos de forma dramática e, em seguida, analisarei as lições que ela nos ensina. Acompanhe comigo. No livro de Juízes, capítulo 19, naquele tempo, quando ainda não havia rei em Israel, vivia um levita que residia na região montanhosa de Efraim. Ele tomou para si uma concubina de Belém, em Judá. É importante compreender que este levita vivia no norte de Israel, enquanto sua concubina, ou esposa, residia no sul, em Belém. A história prossegue contando que a mulher foi infiel ao levita, abandonando-o e retornando à casa de seu pai, em Belém, onde permaneceu por 4 meses. Assim, o levita decide ir atrás dela, viajando desde as montanhas de Efraim até Belém, com o propósito de se reconciliar e restaurar o relacionamento. Quando chegou a Belém, o pai da mulher o recebeu com uma hospitalidade generosa. Por vários dias, o levita tentou partir com sua esposa para casa, mas o pai dela insistia que ficassem mais uma noite. Isso se repetiu até que, finalmente, o homem decidiu retornar. É a partir desse ponto que a tragédia começa a se desenrolar. Durante a viagem de volta ao norte, em direção a Efraim, eles se aproximaram de Jebus ao anoitecer. O servo sugeriu que passassem a noite naquela cidade jebusa, mas o levita recusou, alegando que não se hospedaria em uma cidade estrangeira. Eles então decidiram seguir até Gibeá. Ao chegarem a Gibeá, já à noite, ninguém se ofereceu para hospedá-los. Na cultura israelita, a hospitalidade era um valor essencial. Por fim, um idoso os encontrou na praça e perguntou por que ainda estavam sem abrigo. Após ouvir sua situação, ofereceu sua casa para que passassem a noite. O levita agradeceu e assegurou que só precisavam de um lugar para descansar e algo para alimentar seus animais. No entanto, a história toma um rumo sombrio. Durante a noite, homens perversos da cidade cercaram a casa, exigindo que o idoso entregasse seu hóspede para que pudessem abusar dele. O idoso tentou convencê-los a desistir, oferecendo sua filha virgem e a concubina do levita, pedindo que não cometessem tamanha atrocidade contra o homem. O que acontece em seguida é inimaginável. No versículo 25, lemos que, diante da insistência, o levita entregou sua concubina. Os homens a violentaram e a maltrataram durante toda a noite. Ao amanhecer, eles a abandonaram. Agora entende por que destaquei que este vídeo pode ser inadequado para menores e que pode despertar lembranças dolorosas? Imagine o sofrimento dessa mulher, desonrada repetidas vezes. Finalmente, ela conseguiu retornar exausta até a porta da casa onde estava seu senhor, mas desabou ali, sem forças para entrar. Ao amanhecer, o levita abriu as portas para continuar sua viagem e encontrou sua concubina caída junto à entrada, com as mãos estendidas até o limiar. Quando ele ordenou que ela se levantasse, não houve resposta, pois a mulher havia morrido. O relato continua. Em um ato chocante, o levita levou o corpo dela para casa. Lá, ele pegou um cutelo, dividiu o corpo em 12 partes e enviou cada uma para diferentes regiões de Israel. Todos que viram ficaram perplexos, afirmando que nunca antes havia acontecido algo tão horrendo desde o êxodo dos israelitas do Egito. É importante refletir sobre este relato. Após o trágico acontecimento, o levita não apenas levou sua concubina para casa e a mutilou, mas também anexou uma carta a cada parte do corpo, enviando os pedaços às 12 tribos de Israel. Em cada carta, ele detalhou o ato atroz que os membros da tribo de Benjamim haviam cometido.
Quando as demais tribos receberam e leram sobre o destino da mulher, ficaram horrorizadas, afirmando que algo tão terrível nunca havia ocorrido em sua história. Essa história continua nos capítulos 20 e 21 do livro de Juízes, e ainda há muito para explorar a partir deste ponto. Aqui estão 5 lições que podemos extrair desse texto dramático e intenso, inspirado no relato do livro de Juízes. 1. A ausência de liderança e responsabilidade gera caos. O texto destaca que, naqueles dias, não havia rei em Israel, ilustrando como a falta de uma liderança clara pode levar a comportamentos desregrados. Sem uma figura ou sistema que promova ordem e responsabilidade, as pessoas tendem a agir de acordo com seus próprios interesses, o que muitas vezes resulta em caos e destruição. Isso nos ensina que é fundamental estabelecer estruturas de responsabilidade em nossas vidas, seja no âmbito pessoal, profissional ou espiritual. 2. O valor de cada ser humano deve ser reconhecido. A narrativa expõe uma visão distorcida de valores, onde a dignidade de alguns era colocada acima da de outros. O idoso, ao oferecer sua filha e a concubina em vez do homem, reflete um pensamento equivocado sobre o valor humano. Essa lição nos leva a refletir sobre a igualdade e o respeito por todos, como portadores da imagem divina, reforçando a necessidade de combater preconceitos e valorizar cada vida. 3. As consequências de decisões impensadas podem ser desastrosas. As escolhas feitas pelos personagens, como a decisão do levita de entregar sua concubina, resultam em tragédias que afetam não apenas os envolvidos diretamente, mas também toda a nação. Essa lição nos alerta para a importância de considerar cuidadosamente as implicações de nossas ações, pois decisões impulsivas podem ter repercussões duradouras e destrutivas. 4. O distanciamento de Deus leva a atos impensáveis. A progressiva desconexão de Israel com Deus é um tema central na narrativa. Quando nos afastamos de princípios divinos, podemos nos tornar suscetíveis a comportamentos que antes seriam inimagináveis. Essa lição ressalta a importância de cultivar uma relação constante com Deus para manter a integridade, resistir a tentações e tomar decisões fundamentadas em valores morais. 5. A justiça sem amor pode agravar a dor. A resposta das tribos de Israel ao ato hediondo, uma guerra civil contra a tribo de Benjamim, demonstra como uma busca por justiça, sem compaixão e amor, pode levar a mais sofrimento. Isso nos ensina que, ao buscarmos reparar injustiças, devemos agir com equilíbrio, evitando que nossa indignação se transforme em vingança ou em mais destruição. Essas lições não apenas nos ajudam a refletir sobre o passado, mas também nos oferecem insights práticos para lidar com desafios éticos, sociais e espirituais na atualidade. Gostaram do vídeo? Agora eu gostaria de compartilhar algumas informações importantes. Temos um grupo de oração dedicado a interceder por todos que estão enfrentando desafios, sejam físicos ou espirituais. Se você está desempregado, doente ou luta contra vícios, como álcool ou tabaco, deixe seu nome nos comentários. Estaremos orando pela sua cura, libertação e vitória. Além disso, na descrição deste vídeo, você encontrará o link para o nosso Apoia-se. Com uma contribuição a partir de apenas R$1 por mês, você nos ajuda a continuar realizando obras de caridade fora da internet. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e deixar seu like.